porque muitas pessoas voltando para trás e virando as suas costas para Deus, ele diz: já não há sacrifício pelos pecados delas, porque estão pisando a Cristo, o sacrifício dele, e estão ultrajando o Espírito da graça e profanando o sangue da nova aliança. E nós somos tentados a voltar atrás, a deixar a nossa fé em alguns momentos da nossa vida. A fé, há 3 tipos de fé que a Bíblia fala. A fé, quando nós cremos em Cristo, pela fé nós somos salvos. Crer no Senhor Jesus Cristo, a fé, ela é dom de Deus, e nós cremos, é a fé para a salvação. Há também a fé que você acredita como um conjunto de doutrinas. A Bíblia fala sobre nós temos fé naquilo que nós cremos, e o conjunto das Escrituras. E há uma fé prática do dia a dia, que nós precisamos ter uma fé prática que nos leve a viver uma vida de vitória cada dia em nossa vida. E é isso que ele está dizendo. Às vezes na nossa vida nós somos tentados a voltar. Como é que você entende que aqueles cristãos que foram mortos nas arenas romanas eram lançados a leões e a tigres para morrerem despedaçados? Como é que você lê o livro dos mártires da igreja, e você lê que aquelas pessoas, várias delas, houve uma mulher chamada Felicidade, rica, que ela foi condenada à morte, ela e a sua escrava, que era cristã, e as duas entraram na arena de mãos dadas, cantando salmos de louvor ao Senhor, enquanto foram despedaçadas pelos animais. Como é que uma pessoa pode ser feliz mesmo nestas circunstâncias? Talvez você não consiga entender isso. Talvez você não consiga entender porque eu sou feliz apesar das lutas. Sabe o que acontece? É Jesus na nossa vida. Como é que aquele homem da família Spafford escreveu aquele hino "Sou feliz com Jesus", justamente no alto mar, onde as suas 4 filhas morreram no naufrágio do navio? Como é que podemos ter esta alegria que não está em coisas, não está em circunstâncias, não está em situação? E ele está dizendo aqui para eles, sabe o porquê? O que acontece na nossa vida? É porque os valores destas pessoas eram diferentes. Os valores deles, o coração deles não estava apenas nas coisas desta vida, desta terra. Os seus valores maiores não eram os terrenos, mas eram os valores celestiais. Porque ele diz aqui no versículo 34: tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Sabe por que vocês, mesmo perdendo a sua casa, você continuou feliz? Porque você tinha certeza que você tem um patrimônio superior e durável, que ladrão não pode roubar, que a traça não pode consumir, que ninguém pode tirar de você. Nós temos um tesouro que não é desta terra. Jesus falou: onde estiver o teu coração, é aí que está o teu tesouro. Às vezes os nossos problemas é porque o nosso coração o tempo todo somente está nas coisas desta vida. E a gente às vezes precisa mudar a nossa perspectiva. É claro, nós vivemos aqui nesta terra, nós temos que ganhar dinheiro, temos que comer, conquistar coisas, nós precisamos ter sonhos, precisamos querer progredir na vida, queremos ter a nossa casa e termos a nossa aposentadoria. Tudo isso é normal, mas a pessoa que só vive para estas coisas, se ela perder estas coisas, acabou a vida dela. A perspectiva deles era que eles estavam felizes mesmo quando eles aceitaram, como também aceitassem com alegria o espólio dos vossos bens, tendo conhecimento de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ele, além de ser um patrimônio superior, é durável, ninguém pode roubar. Jesus falou: olha, ajunte tesouros onde a traça não corrói, onde os ladrões não entram e roubam, lá que deve estar o nosso tesouro. O apóstolo Paulo falou o seguinte, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita só a esta vida, nós somos miseráveis. Jesus, não foi Jesus que falou: aquele que quer ganhar a sua vida, perca a sua vida. Aquele que perder a sua vida, na verdade, ele está ganhando a sua vida.
Se a Bíblia for mentira, eu perdi a minha vida. Sendo sincero para vocês, se eu morrer e esta palavra não for verdade, eu perdi a minha vida. Perdi não, porque eu tenho prazer na minha vida, eu gosto demais da minha vida, mas eu vivi para Deus. Se for mentira, se Deus não existe, eu perdi meu tempo, porque eu gastei milhares de horas na minha vida lendo essa palavra. Gastei, sei lá, eu não sei se milhares, centenas de horas orando. Gastei centenas de horas indo aos cultos na igreja, indo em orações, ouvindo pregações, ouvindo sermões. Se tudo isto é mentira, eu perdi a minha vida. Mas se tudo isto é verdade, eu ganhei a minha vida. E eu creio que eu ganhei a minha vida. Então por isso que eles estavam alegres, porque a perspectiva deles não era apenas das coisas desta terra. As pessoas que vivem pelas perspectivas das coisas apenas desta terra, em que o ganhar, o ajuntar é o mais importante, o mundo dele é este mundo. Por isso que quando de repente a empresa fale, ele não vê esperança. Quanta gente que se suicida porque não tem esperança, porque os seus olhos estão apenas nas coisas desta vida, não estão nas coisas do céu. As pessoas perdem o sentido das coisas que realmente têm valor, e porque um namorado terminou o namoro é motivo para enforcar ou cortar o pulso, porque os seus olhos estão apenas nas coisas desta vida. Ela não consegue enxergar uma vida abundante que existe no mundo invisível, e que ela só enxerga as circunstâncias que estão à sua volta. O que é que fazia um missionário há 200 anos atrás, ou há 250 anos atrás, quando não havia avião, não havia um meio de transporte rápido, e pessoas deixaram seu país, por exemplo, na Inglaterra, para serem missionários na África, na Índia, na China, e a navegação, aqueles navios da época do descobrimento do Brasil, que demorava 3, 4, 5 meses para chegar ao seu destino, navios sem motor, navios a velas. E o que levava essas pessoas a largarem a sua pátria e muitas vezes nunca mais voltarem para ver os seus familiares? E muitos deles foram a países e deram a vida e morreram. O que é que fazia estas pessoas deixarem a segurança para dar a vida, se elas não estivessem com seus olhos nas coisas eternas? Então, o que o autor está dizendo é que, sabe por que vocês eram alegres mesmo nas perdas? É porque os seus olhos estavam em coisas duráveis, em coisas superiores, em coisas maiores, que se nós perdermos esta terra, nós sabemos que nós temos na eternidade. Nós sabemos que a nossa vida nesta terra, a Bíblia usa mais de 19 metáforas para falar sobre a brevidade da vida. A vida nesta terra, ela é como uma fumaça, é como um vento, é como uma flor que nasce, logo murcha e morre, é como um vapor que logo desaparece. O homem que coloca a sua esperança só nas coisas desta vida, ele morre e não leva nada. Como eu falei para vocês que o John Rockefeller era o homem mais rico do mundo, e quando ele morreu perguntaram ao seu contador o que é que ele deixou, e o contador falou: ele deixou tudo. Ele queria saber quanto de dinheiro ele deixou, e o contador falou: ele deixou tudo, não levou nada. Não levou nada. Pode pôr o melhor terno, pode pôr a abotoadura de ouro, pode pôr até um dinheiro no bolso, pode pôr como os egípcios eram enterrados com ouro e coisas preciosas, pode pensar: eu vou usar isso, mas aquilo vai servir apenas para ladrões assaltarem o túmulo e roubar até o dente de ouro que está na tua boca. E depois de uns dias, você é diretor de uma grande empresa, depois de uns dias contratam outro, meu querido. Tinha gente lá na fila só esperando você morrer para ocupar o teu posto.
E de repente a plaquinha que você lutou tanto para conquistar, de diretor que estava em cima da mesa, ela vai ser limpa 2, 3 dias depois, se não for no dia seguinte. E alguém vai sentar na tua cadeira, e alguém vai ocupar o teu lugar. E em pouco tempo as pessoas vão esquecer de você, esquecer que você existiu. O que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Então sabe o que acontece? Essas pessoas, a visão delas era uma visão do reino, era maior do que a visão que elas tinham das coisas desta terra. Outra coisa aqui, por que essas pessoas eram alegres assim? É porque para elas importava mais o que Deus pensava do que o que os outros pensavam a seu respeito. Porque fala o seguinte: ora, vocês eram expostos como em espetáculo, ao riso, opróbrio é uma vergonha extrema. Vocês eram expostos como uma vergonha extrema na vitrine para todos olharem, mas vocês estavam mais pensando em que Deus estava pensando de vocês e não no que as pessoas pensavam de vocês. Nós vivemos cada vez mais numa sociedade que as pessoas estão mais preocupadas do que os outros pensam ao seu respeito, do que o que elas ou Deus pensa ao seu respeito. O que interessa é agradar a multidão, o que interessa é o número de curtidas que eu tenho no Facebook ou no Instagram, ou o que interessa é o número de seguidores. Você viu quantos seguidores eu tenho? E as pessoas às vezes se iludem com umas bobagens que não são as coisas mais importantes. Na verdade, os meios não justificam o fim que você vai chegar, porque às vezes as pessoas usam meios errados, ilícitos, para alcançar alguma coisa, e pouco importa o que Deus está pensando delas. O que importa é a popularidade que elas vão ganhar, que elas vão ter na sua vida. Esse pessoal aqui era envergonhado. Você já foi envergonhado por Jesus? A gente não sabe o que é isto. O máximo que ouvimos no nosso trabalho é talvez alguém falar: ó, o crentão aí, ó, o pastorzinho, ó, o crente, ó, não fala bobagem agora que está chegando o irmão, ó, o irmão chegando. Isso se você for crente, que se você não for muito crente, ninguém dá bola para você. Aliás, vai para você e mostra as revistas pornográficas, e como se não fosse nada. Mas eles aqui estavam pensando: o que é que Deus pensa ao meu respeito? Eu prefiro ser exposto ao ridículo por causa da minha fé do que negar a minha fé. Eu prefiro perder e não ter aplauso dos homens. Aliás, a Bíblia, Jesus nunca falou que nós teríamos aplauso. Ele falou que a gente teria perseguição. Aplauso não falou. Ele falou: no mundo sofrereis aflições. Ele não falou: olha, o mundo vai aplaudir vocês, vai dar troféu para vocês. Olha, você ser o melhor cantor, o mundo vai dar um troféu para você lá em Hollywood. Jesus não falou isso aí. Ele falou: o mundo vai descer além em vocês. O mundo vai odiar vocês. O mundo vai querer matar vocês. É só você viver uma vida piedosa que vai ter um monte de gente que não vai gostar de você. É só você viver realmente para Deus que muita gente vai odiar você por causa disso. Até mesmo muitos crentes vão odiar você por causa disso. Hoje eu saí daqui e liguei o rádio. Como eu não ligo muito para futebol, estava passando o jogo, acho. Eu às vezes vou ouvindo alguma notícia e tal, e estava passando o jogo, 12:30 e pouco. Nem sei quem estava jogando, mas eu vi que era futebol, fui mudando. E eu vi no dial da rádio, a maior parte dos dials, a maior parte, olha, acho que 90%, você vai mudando, 90% era crente pregando, 90%. Ouvi oração de todo tipo, mas também em poucos minutos, não sei quem são os santos, também, problema de cada um. Mas eu vi gente ali oferecendo para você ir na igreja buscar. Tinha uns dando alguma coisa que eu até pensei: vou chegar em casa, vou olhar no dicionário o que é esse negócio, porque eu não sei o que é. Venha buscar, levar a bênção. Você leva a rosa para a tua casa e coloca lá num vaso para os demônios, os espíritos malignos, vão entrar tudo na rosa. Quando a rosa murchar, acabaram os seus problemas. E as pessoas às vezes se iludem. Desde que eles sejam bons contribuintes, está tudo certo.
E às vezes não estão nem pensando o que é que Deus pensa das coisas que eu faço, das coisas que eu falo, da vida que eu tenho, desde que seja popular. Eu sempre falo quando eu prego para pastores, às vezes pelo interior, em cidades pequenas, às vezes eu vou pregar para pastor e viajo longe, chego lá para pregar numa cidade. Eu fui pregar numa cidade que tem 5.000 habitantes. Quantas igrejas você acha que tem numa cidade de 5.000 habitantes? Tem lá 30, 40 igrejas na cidade. Eu vou lá e viajo 5 horas de carro para chegar lá para pregar para 30 pessoas. Eu poderia marcar com a liderança da nossa igreja, pessoas que trabalham aqui, que tem mais de 1.000 que trabalham aqui, mas vai lá pregar para 30. E às vezes eu falo para esses irmãos que sucesso aos olhos de Deus é diferente do que sucesso aos olhos dos homens. Sucesso aos olhos dos homens, por exemplo, com relação ao ministério, a pastor, sucesso é ter igreja grande, é ter muita gente, é ser conhecido. As pessoas podem pensar que isto seja sucesso. O sucesso é ter o carrão, ou ter a casa maravilhosa, ou ter muito dinheiro no banco. Aquele cara é um cara de sucesso. Tudo bem, Deus não é contra o sucesso aqui. Deus não é contra, não. Deus não é a favor da miséria, nada disso daí. Mas se você coloca nestas coisas o teu coração, você está colocando o teu coração em coisas passageiras, que não são eternas. Sucesso é obedecer a Deus. Eu posso ser um sucesso estando lá na África, ou ser um pastor numa comunidade pobre, numa favela, em um lugar que ninguém quer ir lá, mas Deus me chamou para eu ir lá, e eu sou fiel ao Senhor, e eu estou fazendo a obra de Deus. Deus tem um lugar para cada pessoa, Deus tem um lugar para mim, um lugar para você, enfim, o que interessa é eu ser fiel onde Deus me colocou, na empresa que Ele me colocou, no trabalho que Ele me colocou, na profissão que Ele me colocou. Ali é um lugar para eu honrar ao Senhor através da minha profissão. Então esses crentes aqui, a perspectiva deles era Deus. É por isso que eu posso perder bens, perder coisas, e assim mesmo não perder a minha alegria, meu amado. Não perco a minha alegria. Olha só, os sofrimentos às vezes também, eles não são iguais para todas as pessoas, porque eles estavam sendo perseguidos aqui, mas uns foram presos e outros não foram presos. E aqueles que não foram presos foram visitar e ajudar os irmãos que foram presos. Agora, os que foram presos, ele não está dizendo que os irmãos reclamaram a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor é injusto, por que eu passo tanta luta na minha vida? E o irmãozinho do lado aqui não passa luta nenhuma. Por que ele não passa o que eu passo? Eles não tinham esta reclamação. Eu sei que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Eu sei que Deus é soberano. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor saiba. Não cai nenhum pardal na terra. Jesus, ele falou: olha, não se vendem 2 pardais por um asse. O que era um asse, pastor? Era a menor moeda, a moeda de menos valor. O pobre comia pardal, fazia frango a pardalzinho, e comiam lá, o frango a passarinho deles lá, eles comiam o pardal. E o pobre ia no mercado, ele comprava 2 pardais por uma moedinha menorzinha, para fazer fritinho na casa dele. Jesus falou: não se vende 2 pardais por um asse. Contudo, o vosso Pai Celestial conhece cada um deles, nenhum deles cai sem que o Senhor saiba. Olha, vocês têm mais valor do que os pardais, vocês valem mais, homens de pequena fé. Se o Senhor cuida dos pardais, que tem tão pouco valor aos olhos dos homens, como é que Deus não vai cuidar de vocês, que foram criados à imagem e à semelhança de Deus? Na verdade, a gente se preocupa quando o nosso coração está demasiadamente nas coisas desta vida. Quantas vezes eu falei para você que a gente coloca a fonte do suprimento no nosso trabalho, e de repente eu sou mandado embora, a empresa quebra, e eu fico desesperado, porque a minha fonte não era o Senhor, a minha fonte era o meu patrão. Meu patrão quebrou, e agora eu estou sem recursos. Quando a minha fonte é o Senhor, pode acontecer o que for,
Deus tem uma porta aberta, Deus abre caminho no deserto, Deus envia corvos para suprir, Deus fala com os vermes, fala para vai lá e pica aquela árvorezinha que está cobrindo a Jonas, Deus fala lá para o peixe no mar, vai lá e engole o profeta. Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. O Deus que nós servimos é o Deus do universo, meu amado. Ele tem o controle sobre cada detalhe da nossa vida, e nós cantamos isso daqui, que eu acredito que todas as coisas realmente cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus de verdade, até mesmo as tribulações que você passa na tua vida servem de alguma maneira para fazer de você mais crente ainda, servem para a gente. Ninguém gosta, claro, nós não gostamos de passar por tribulação nenhuma, mas às vezes algumas coisas em nossa vida quebram mais o nosso coração, nos deixa mais humildes, nos deixa mais dependentes de Deus. Deus quer controlar sentimentos que nós nem conhecíamos. Às vezes nós tínhamos dentro da gente sentimento de raiva que Deus quer controlar em nossa vida, e às vezes Deus permite certas coisas, de impaciência, de orgulho. Às vezes eu penso que eu sou tão humilde que eu tenho vontade de me dar uma medalha pela minha humildade, mas de repente eu sofro alguma coisa e eu vejo que eu não sou tão humilde como eu achava que eu era humilde. E às vezes eu apanho, porque o meu coração está preso em coisas apenas desta terra. E o fato de eu perder o dinheiro fez com que eu tivesse dúvidas sobre o caráter de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus pela minha vida. Esses irmãos, o apóstolo fala para eles: olhem para trás, lembrai-vos dos dias anteriores. Agora, uma coisa que ele fala aqui também, que nos ajuda a passar pelas provas no presente e olharmos para o futuro. Ele também fala, ao mesmo tempo que ele fala olhe para trás, ele também fala olhe para frente, porque estes irmãos olharam para frente, porque eles viram o seguinte: eles tiveram ciência de possuir um patrimônio superior e durável. Eu não olho só para trás, eu olho para frente, eu olho para a eternidade, eu olho para o que está me esperando, eu olho para o futuro, e eu sei que o futuro é maravilhoso para o crente, aquele que ama o Senhor. Algo maravilhoso o espera, meu amado, algo maravilhoso o espera, a eternidade o espera. Quando nós fecharmos os nossos olhos nesta vida, como Dwight Lyman Moody costumava falar, não pense, porque um dia você vai ler nos jornais que Dwight Lyman Moody morreu. Não acredite nisso daí, porque naquele dia ele vai estar mais vivo do que sempre ele esteve. O cristão não morre. Jesus falou que aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Eu tenho vida eterna. Olhe para o futuro. Como Abraão foi chamado com 75 anos de idade. O capítulo 11 vai falar sobre a fé. Ele já está falando sobre a fé. Sabe por que ele está falando sobre a fé? No livro de Hebreus, quando você entende todo o contexto do livro, não tira apenas um capítulo de lá, você vai ver que santos do Velho Testamento foram justificados. Não foi porque eles ofereceram cordeiros, não foi porque eles mataram animais. Eles foram justificados porque eles creram pela fé. Sabe como o santo do Antigo Testamento era salvo? Ele era salvo pela fé, da mesma maneira que você é salvo. Eles criam num Deus para salvá-los, como eu e você cremos num Deus que nos salva. Eles não foram salvos pelas obras, eles não foram salvos pela obediência à lei de Moisés, porque ninguém conseguiu obedecer à lei de Moisés. Eles foram salvos e justificados pela graça. Por isso que Davi, quando entendeu, eu falei para você que Davi foi um dos poucos que entenderam e falaram: o Senhor não tem prazer em holocaustos, sacrifício, não, eu daria ao Senhor. O que eu sei é que o Senhor tem prazer em um coração quebrantado, o espírito contrito, é isso que te agrada. Isso, Davi mesmo falou: a tua graça é melhor do que a vida. A graça. Eles foram justificados pela fé. Vocês estão aqui comigo? Agora eles estavam olhando para o futuro, estavam olhando para o que eles iriam receber,
Por isso que ele fala aqui, olha, no versículo 35 e 36, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha só, ele fala sobre o passado, ele fala sobre o futuro, ele fala sobre o presente. O presente, o negócio é o seguinte: faça a vontade de Deus hoje, e persevere, fica firme, mantenha a tua confiança. Se as tribulações estão grandes demais, você quer desistir, não desista, não entregue os pontos, continue caminhando, a tua confiança tem grande recompensa. Se você permanecer, fique firme até o final, porque aquele que faz a vontade de Deus vai receber as promessas, meu amado. Então a vida no presente, o que eu preciso fazer no presente, pastor? Procure saber qual é a vontade de Deus para a tua vida no presente e fique firme nela. Se demorar, espera. Eu preguei isso há pouco tempo. Só para eu terminar, eu me lembro quando eu contei isso para vocês há muitos anos. Há mais de 20 anos nós mudamos para um lugar, para um apartamento, ali em Higienópolis, eu, a minha esposa, os meus filhos. E nós mudamos um apartamento antigo, e eu não sei o que acontecia ali naquele lugar, mas quem que morou antes da gente ali, mas a gente sentia assim, quando nós mudamos para lá, sentíamos assim oprimido, um lugar assim oprimido. E nós começamos a orar, nós orávamos lá de noite, apagávamos as luzes, colocávamos lá os hinos lá para tocar, e orávamos andando ali, andando por todo lugar. E um dia nós estávamos orando lá de noite, e tinha área de serviço, nessa época nós já tínhamos uma lava-roupa e uma secadora. Tinha um secador, querido? Não é só lavar-roupa, né? A secar era varal mesmo. E nós tínhamos lá lava-roupa, e eu me lembro perfeitamente que nós estávamos orando, e eu entrei na cozinha, na escuridão, e eu fui repreendendo. Nós viemos da sala, toda a ação do diabo que fizeram nesta casa. Eu não sei se acendiam velas a demônios, eu não sei se buscavam a Satanás, eu não sei se aqui baixava espírito, eu não sei o que tinha neste lugar, mas o que tem pode arrumar a mala inteira e sair fora. Aqui nesta casa hoje é um lugar de paz e de luz, de glória de Deus e presença de Deus, que nós estamos morando nesse lugar. Eu saí da cozinha, entrei na área de serviço, e a hora que fomos orando em direção à porta, que era 2 metros, assim, eu olhei assim do lado da máquina, tipo um bicho na escuridão, estava encolhido assim, passou que nem um raio pela porta, saiu. Nunca mais teve qualquer coisa lá em casa. A gente entrava lá como sempre é casa de paz, casa de bênção, onde tem a presença de Deus, a glória de Deus. A tua casa é um lugar de bênção, de alegria, onde o Senhor está lá, morando lá, porque vocês estão lá. É o que ele diz: nós andamos pela fé. Você talvez esteja passando lutas na sua vida, meu amado, está abatido. Olhe para Deus. As promessas de Deus para a sua vida são maravilhosas. Você vai atravessar a tempestade, você vai atravessar o mar, vai passar pelo outro lado. É o que Deus prometeu para você, é o que Deus prometeu para mim. Então, não desista, não desanima, não abaixa a cabeça. As perdas, algumas vezes na vida acontecem, mas Deus vai nos dar 10 vezes mais. Nosso coração não está nisto. Está no carro, não está na casa. Ótimo, glória a Deus, Deus é um Deus que nos abençoa, mas nosso coração não está lá, não. Nosso coração está no céu, nosso coração está no reino de Deus, nosso coração está em fazer a vontade de Deus. É isso que nós fazemos em nossa vida, e vivemos para isto, e morremos para isso. Se vivermos, somos do Senhor. Se morrermos, somos do Senhor também. É isso que nós fazemos, é para isso que nós vivemos, e o justo vive pela